Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a nossa rádio da família. Boa tarde ao Márcio, ao Boy e os nossos amigos lá da Seja. Este é o programa Uma Razão para Viver, promovido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, onde procuramos passar para os nossos ouvintes a mensagem do Evangelho de Jesus. Para quem não nos conhece, a nossa casa está situada à Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, próximo aos prédios do Vila Nova. O meu nome é Nádia e estou aqui para continuar o nosso livro Vida Plena, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Este livro consta de, para nos lembrarmos, ele consta de 30 capítulos. Cada capítulo, cada nova leitura fala sobre algo que está no Evangelho, e ela nos dá várias informações sobre a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. No nosso último encontro, nós falamos sobre o capítulo 8, cujo título era Paisagem Mental. E a nossa mentora, a nossa benfeitora, nos diz que as nossas mentes vivem de pensamentos, palavras e atos. Diz também que a nossa vida é a soma de todas as nossas construções psíquicas, que nos permitem realizações, atividades diante do nosso ser que evolui. Assim, residimos no local psíquico onde estão nossas ideias e são o resultado de hábitos adquiridos durante a nossa vida terrena. Então este é o capítulo 8 e hoje estamos no capítulo 9, cujo título são As Aflições. E vou começar nos lembrando do Evangelho de Jesus e das palavras dele, que muito nos fazem refletir. O livro é Mateus 11 e os nossos versículos, porque são mais de um versículo, eu vou falar agora, que eu acho extremamente importante, porque ele nos diz sobre as aflições. Jesus diz, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. No outro versículo, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para suas almas. 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus nos fala sobre este momento em que nós vamos falar aqui, que a nossa benfeitora vai falar no capítulo 9, um momento que todos nós com certeza passamos, que são os momentos de aflições. A nossa benfeitora nos diz que as aflições têm sua causa no processo de crescimento espiritual do ser. Porque nós estamos em crescimento, nós estamos evoluindo, para isso estamos aqui, para trabalhar o nosso espírito, fazer com que evoluamos. E como seres espirituais, porque a nossa vida terrena é passageira, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que é eterna. E para aprendermos, para que o nosso espírito se torne forte, evoluído e cresça, como é o desejo do nosso Pai Celeste, nós vamos ter as aflições. E Jesus, naquela passagem, nos diz que devemos voltar para Ele, pois Ele nos ajudará, nos libertará das aflições. Sempre devemos ter Jesus no pensamento, porque quando as aflições se tornam tão terríveis que parece que vamos sucumbir diante dos problemas, é como se fosse uma tempestade que nos envolve e simplesmente parece, se nós não nos apoiarmos em nada, seremos levados, arrastados. Então, ela continua dizendo: a aflição é resultado da insatisfação pessoal ante as ocorrências do dia a dia, que não correspondem aos desejos que nós acalentamos como indivíduos. E aí, o que acontece conosco? Nos sentimos frustrados, melindrados pelos fatos inesperados. Porque nós pensamos sempre, queremos sempre o melhor para nós mesmos. E temos, confiamos nos nossos próprios valores. E principalmente nos temos em alta conta e achamos que somos melhores, que devemos ter melhores conquistas no nosso comportamento e nos consideramos como excelentes, porque muitos de nós não têm o hábito de refletir sobre os seus próprios atos. Nós sabemos que erramos, todos nós erramos, todos os dias, em vários instantes, acertamos muito, mas erramos também. E isso não deve ser um impedimento para que a gente prossiga na nossa jornada rumo à evolução. Continuando aqui, ela nos diz que a aflição, ela é filha dileta do orgulho. Quando se sente ferido, como se fosse credor de um regime de exceções na jornada que se encontra.
sabe, nós temos essa ideia de que nós merecemos sempre o melhor. Evidentemente que nós temos que pensar em melhorar, mas não podemos ter isso sempre como objetivo básico. Devemos pensar principalmente, porque isso é uma forma material de pensar. Nós temos que pensar na nossa vida espiritual. E essas aflições, elas se instalam em nós e geram muito mal-estar e muito desgosto. E como a gente cria esse mal-estar, esse desgosto, pelo fato de nos acharmos acharmos que não devia nos acontecer. Quantos de nós falam: por que isso me aconteceu? Por que será? Muitos até falam: Deus me esqueceu, Deus não lembra de mim. E não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Nada que aqui nos acontece é por acaso. Como ela disse, as nossas aflições, elas são parte de um processo de crescimento. E ela pode ter origem nas nossas vidas passadas, como também nas vidas atuais. Lembrando sempre da lei de ação e reação, né? Porque sempre que se fizermos o bem, receberemos o bem. Se fizermos o mal, receberemos o mal, com certeza. Ela diz que, além do orgulho, nós temos o egoísmo, irmão gêmeo do orgulho ou soberba, que é um vírus terrível que consome o espírito e gera vários males que o levam a sucumbir nos compromissos assumidos. Ou seja, nós assumimos, antes de renascer, antes de reencarnarmos, assumimos vários compromissos e, em sua maioria, nós não correspondemos, não conseguimos concluir, às vezes, tarefas simples. E às vezes até escorregamos bem feio. Mas, diz ela, não se permitindo o autoexame, o de consciência, para analisar o processo espiritual, existencial, sua finalidade e as razões pelas quais determinados acontecimentos lhe sucedem, surpreendem-se com o desagradável, o insatisfatório, o perturbador. Então, muitos de nós nos surpreendemos quando a vida nos traz essas aflições que nós consideramos que não somos merecedores delas. Muitos de nós não têm a paciência, que é uma virtude, não têm a resignação de saber que essas aflições são como chuvas. Elas são passageiras. Tudo passa. Só o que não vai passar é o nosso espírito mortal, porque esse é eterno. Então nós temos que sempre nos lembrar dele, sempre nos lembrar que nós temos uma eternidade para viver, o nosso espírito, e que esse corpo aqui é apenas um empréstimo. É como se fosse uma roupa que nós usamos e depois ela vai gastar. E voltamos à nossa pátria maior, onde ficamos por um tempo até podermos voltar e dar continuidade aos nossos estudos, porque aqui nós estudamos, aqui nós aprendemos.
todos os dias. Diz ela, vivendo-se em um mundo transitório de ocorrências estabelecidas pelas leis divinas, impõe-se inatingível pelo sofrimento, embora em seu contorno encontre todas as expressões possíveis de mal-estares e de padecimentos. Nós não somos inatingíveis, todos sofrerão por algum motivo. Não existe aquele que não tenha problemas. Todos nós temos. Todos nós estamos aqui justamente para esse aprendizado. Não preparado para esses fenômenos, rebela-se e piora seu quadro aflitivo, ao descobrir a própria fragilidade. Então, nós nos rebelamos, isso vai tornar a nossa vida, a nossa aflição pior ainda, muito pior. E aí nós vamos nos descobrir o quanto somos frágeis. Porque quando, por exemplo, uma doença se instala em nossa vida, nós aí temos a consciência da nossa fragilidade. Aí temos a noção exata de que aqui não somos eternos, mas temos um espírito eterno. A presunção, mesmo inconsciente, de que é merecedor somente de alegrias e bênçãos, quando surpreendida pelos impositivos da evolução, estertora e mais agrava a situação. Ou seja, quanto mais presunçosos, menos conscientes nós somos, esse fato de sermos presunçosos e muito inconscientes e nos achamos sempre merecedores de alegrias e bênçãos, quando somos surpreendidos, por momentos pelos quais precisamos passar, que são impositivos da nossa evolução, e não temos a consciência disso, a nossa situação fica muito pior. Nós nos sentimos muito piores em relação aos acontecimentos. Então, existe uma necessidade de revisão constante dos nossos postulados de vida, da nossa maneira de viver, de modo que a gente possa se preparar para qualquer situação, ou pelo menos nos prepararmos com mais tranquilidade, para termos mais tranquilidade diante das coisas que vão acontecer, porque inevitavelmente vão acontecer. Ninguém passa pela vida simplesmente sem ter dor, sem ter sofrimento. Aqui é uma escola e a gente aprende dessa forma. A gente tem que aprender vivendo. E como viver num mundo que é de provas e expiações? Teremos sempre desafios a vencermos a cada dia. Todos os dias a vida nos apresenta desafios. Às vezes temos grandes momentos de paz, devemos aproveitar o máximo. Mas sabemos que as tempestades vão aparecer, elas vão surgir. E aí é que temos que estar sempre nos revisando, nos revitalizando,
E sempre aquilo que Jesus sempre ele nos disse: orai e vigiai. Porque a gente não sabe quando a tempestade vai desabar. Às vezes a gente nem presta atenção. Mesmo às vezes essa tempestade que cai, essa tempestade física que cai no nosso planeta. Às vezes a gente está tão distraído nas nossas atividades que a gente nem percebe. Sai sem sombrinha, sai, às vezes vai estar fazendo frio, sai sem estar agasalhado. Essas coisas assim. Fazendo essa relação, com essas tempestades, as tempestades que vão nos trazer aflições, elas vão estar aí o tempo todo. E nós estamos aqui edificando um mundo que vai se tornar pior ou melhor, dependendo da contribuição geral de todos. E tem um detalhe: nós não mudamos de ninguém. A única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. Mas através dos nossos exemplos, muitas pessoas, muitos podem se modificar e seguir um exemplo que for dado por nós. Muitas vezes é um mau exemplo e muitos nos seguem, infelizmente. E outras vezes são bons exemplos que vão contribuir para esse mundo melhor que a gente tanto espera e almeja. E não só para nós não podemos nunca pensar em nós temos que pensar no mundo como um todo, como um coletivo. Nós evoluímos a partir de nós, porque nós podemos mudar só nós mesmos. Mas tudo que nós fizermos vai gerar consequências para todos, para a coletividade, porque somos seres sociais. Precisamos ver o outro, saber o que ele está sentindo. E assim nós vamos ter uma dimensão do que nós estamos fazendo. Estamos certos? Estamos errados? E sempre lembrando das lições de Jesus. Sempre nos lembrando: será que Jesus faria se ele estivesse aqui? Como seria a sua reação face a este momento difícil? Então, continuando. O sofrimento faz parte do processo, diz a benfeitora, porquanto nem sempre tudo sucede como nós projetamos, desejamos ou esperamos. Sempre vão ocorrer fatos não esperados, ou que mesmo aguardados são indispensáveis para a harmonia do conjunto. Então sempre se fala em conjunto, em coletividade, em bem comum. Nós não podemos pensar no mundo como um lugar só nosso, só para o nosso país, só para a nossa cidade. Nós temos que pensar no mundo coletivo, um mundo global, um mundo onde vários seres vivos habitam este mundo e estão em jornada conosco. Cada um no seu tempo, na sua frequência, no seu espaço. E assim nós vamos caminhando, todos, e não são só os seres humanos, são todos e tudo que se encontra neste planeta está em jornada. Até a Terra se modifica ao longo das eras geológicas e nós vivemos, nossa passagem pela Terra é tão curta
vivemos mais tempo na erraticidade do que na Terra. Então viemos aqui, sempre temos que ter em mente que estamos aqui para aprender. Todo dia um pouquinho. Todos os dias a gente aprende. A gente procura aprender. Para a gente fazer o quê? Para a gente melhorarmos como pessoa, e com isso nós vamos ajudar a melhorar o mundo. Ela continua dizendo aqui que a não aceitação do sofrimento de qualquer espécie fragiliza o ser humano, faz dele vítima de si mesma e o deixa vulnerável ao inconformismo, à pobreza do interior ante a aparência exterior. Então, essa não aceitarmos os impositivos da evolução, que muitas vezes nos trazem sofrimento, nos faz vítimas de nós mesmos. Nós somos as vítimas. Ficamos doentes, ficamos deprimidos. Isso vai nos fragilizando, vai nos deixando vulneráveis, porque nós não nos conformamos com determinadas coisas que fazem parte da nossa vida. O sofrimento faz parte, não é? E porque quem está livre de sofrer? Que eu saiba, ninguém. E a gente tem que pensar o seguinte também: a nossa dor, isso é uma coisa que eu aprendi. A gente acha que a nossa dor é sempre maior do que a do outro, mas nós não podemos sentir a dor do outro, nós podemos sentir a nossa. Então, nós sempre devemos evitar os julgamentos, para não nos precipitarmos em nossas atitudes futuras. Ela diz que, em consequência, né, desse inconformismo que nos leva à pobreza do interior ante a aparência do exterior, porque nós sempre vemos o que está por fora, nunca o que está por dentro. A gente sempre tem que pensar nisso. Nem sempre o que está no interior é o que é posto para fora, é o que é colocado. Afinal de contas, nós vivemos em sociedade. Muitos dos nossos comportamentos têm que estar adequados ao ambiente em que estamos presentes. E muitas vezes, muitos de nós disfarçam problemas, interiorizam esses problemas, essas aflições, e elas nos consomem, quando poderiam ser trabalhadas por nós mesmos de outra forma. Ela diz que muitos de nós falamos que é porque a carne é fraca, como se a carne fosse a base da vida. Sabemos que o ser em si mesmo é o possuidor dos fenômenos morais que transmite ao corpo, em constante modificação, até consumir-se pela fatalidade da morte biológica. Ou seja, os fenômenos morais, tudo que nós praticamos, tudo que nós exercemos com o nosso livre-arbítrio, nós transmitimos ao nosso corpo físico. E esse corpo físico, ele está em constante modificação, até que ele será consumido, porque nós vamos gastando, vamos nos desgastando ao longo do tempo. Coisa de um ciclo biológico perfeito,
Até a vida na Terra é perfeita, a natureza é perfeita, Deus criou ela de forma perfeita. Então, nós é que não a compreendemos, não compreendemos que nós não desaparecemos, principalmente até o nosso corpo físico, ele dará vida a outros corpos, que surgirão, a outras vidas que surgirão daquela fatalidade que é a morte biológica. Isso é uma coisa que nós sabemos. Muitos não aceitam ela, mas ela é inevitável. Então, hoje, diz ela, equipados na atualidade de inestimáveis instrumentos oferecidos pela ciência e o conhecimento das coisas, já não se justificam determinados comportamentos morais e sociais que se façam geradores de aflições. Poxa, hoje nós temos... A ciência já evoluiu tanto, já avançou tanto, que muitos dos nossos sofrimentos são desnecessários, porque quantas coisas nós já conseguimos resolver nas nossas vidas. Então, não se justificam hoje certos comportamentos morais e sociais. Agora eu vou pedir ao Márcio para fazer um momento musical para nós refletirmos. Eu quero que vocês escutem a música e reflitam sobre ela, que ela nos traz uma bela reflexão. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O
Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Voltando aqui, eu vou falar, antes de dar sequência aqui, eu vou falar só mais um pouco, vou falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita, que eu já falei o endereço, Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, próximo aos prédios do Vila Nova, ali na Vila Isabel. As nossas reuniões são às segundas, quartas e quintas, as nossas reuniões públicas. E desenvolvemos vários trabalhos de assistência, de evangelização. São trabalhos que nós realizamos constantemente em nossa casa. Nas segundas são as palestras, com palestrantes diversos, fora da nossa, que não são às vezes da nossa própria casa. Começam às 20 horas as palestras. Temos também na quarta-feira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E quem está à frente desse trabalho é a Marlene e o Bruno. E é muito bom porque estuda a doutrina desde o início de todas as épocas em que se fala sobre religiosidade, sobre o espiritismo de uma forma que às vezes a gente nem tinha noção. E vamos até os dias atuais, falando sobre a doutrina até os dias atuais. E é todas as quartas-feiras às 19h30, vai até às 21 horas. E na quinta-feira nós estamos estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos lendo e vamos trabalhando vários capítulos. Cada dia, cada quinta-feira é um capítulo que nós vamos dando sequência, né? Cada capítulo tem vários itens e nós damos sequências a esses itens todas as quintas-feiras. E cada dia é um colega nosso, um irmão nosso que faz essa apresentação. E nós trabalhamos também com a evangelização de crianças. Temos 3 salinhas
com crianças até 10 anos, né? E todo domingo às 9h30 nós temos a evangelização das crianças e das mães. Servimos um almoço também para as crianças e as mães, e temos para as mães sempre uma palestra nova, uma palestra que vai estar de acordo com o que as crianças estarão os evangelizadores estarão falando para as crianças também. Lógico, no contexto delas, e para as mães no contexto delas também. Então, todo domingo temos essa oportunidade de estarmos evangelizando nossas crianças e as nossas mães. E quem quiser comparecer para assistir as palestras, começa a partir de 9h30, e quando é 9h40 a gente fecha o portão por causa das crianças. Então, quem quiser nos ajudar também, existe, na Casa Espírita sempre tem trabalho. Ajudar a servir um suco para as crianças, ajudar a cortar um legume na cozinha, sempre tem trabalhos a fazer. Ajudar lá, atender as crianças, acompanhar até o banheiro. São pequenos trabalhos, pequenos serviços que, como vocês sabem, a caridade ela é algo que ela não precisa ser grandiosa. A caridade ela pode ser até um simples sorriso que você dê para alguém que faça o bem, é uma caridade. Então nós temos, além disso, temos o apoio, o atendimento fraterno, que é uma conversa que a gente se dispõe, os nossos atendentes, né, se dispõem a ouvir você, às vezes coisas que você não consegue falar com outras pessoas, você pode ir lá, conversaremos com você, e tudo que foi dito permanece lá do mesmo jeito. Nós não sai de lá. Simplesmente a gente ouve, orienta orienta no que é necessário. E aí você precisa de marcar e chegar um pouco mais cedo nas segundas e nas quintas. É só ir lá na página do Facebook da Seja, deixar seu recado ou no WhatsApp. E uma outra coisa, as nossas palestras, elas são transmitidas pelo YouTube. Então, podem ir lá que estão. Mas seria bom se vocês fossem lá. A interação é muito boa. São momentos gratificantes. Que conhecemos as pessoas, que as pessoas aparecem, às vezes vão pela primeira vez, são bem recebidos. E nós gostamos muito que visitem a nossa casa. Um outro trabalho que é realizado pela nossa casa é o trabalho com o enxoval de bebês. Nós damos o primeiro enxovalzinho do bebê para as mães carentes. Então esse é um trabalho que é realizado durante o ano inteiro. O ano inteiro nós distribuímos os enxovaizinhos de bebê. E nós sempre pedimos às pessoas que tiveram bebê há pouco tempo, se tiverem peças em bom estado, que possa nos doar. Nós aceitamos as doações para ajudar a compor o enxovalzinho. E nós aceitamos doações também. Durante o ano inteiro, nós aceitamos as doações de peças para os enxovais de bebê. E em abril, no dia 29 de abril, que é o dia do aniversário da mãe Ritinha, nós sempre realizamos um chá de bebê.
Aí a gente abre a casa, nesse dia numa palestra, nós realizamos um chá de bebê, nos moldes tradicionais mesmo, com as pessoas vão levando as peças de enxoval, né, fralda, tudo que um bebê precisa, que são os presentes, e nós fazemos um café medroso. Como dizia o José Carlos Egito, chama-se café medroso porque o café fica com tanto medo que ele gosta de companhia. E ele quer um bolo, um salgadinho, um refrigerante, um chazinho, e assim a gente realiza essa atividade todos os anos e angariamos os enxovais que a gente distribui para as nossas mamães carentes. Temos um bazar também que realizamos a cada 2 meses, um bazar de roupas usadas, e que fica ali ao lado ali da livraria espírita, frente ao Ponto Frio, e nós sempre pedimos às pessoas que estiverem roupas em bom estado que possam nos doar. É só deixar lá na nossa casa ou avisar no Facebook, ou na nossa página ou no WhatsApp que tem a doação. Se a pessoa não puder levar, nós mesmos nos encarregaremos de buscar. E nós temos um outro trabalho que é a doação das cestas básicas que a gente faz a gente entrega às mães mensalmente. Nós entregamos às mães as cestas básicas e nós angariamos alimentos não perecíveis, né? Se você, quando for visitar nossa casa, puder nos doar 1 quilo de alimento não perecível, nós aceitamos, gostamos, ficamos felizes com a sua doação, que fará parte da cesta básica doada às mães. E dando continuidade ao nosso livro, a nossa benfeitora nos diz aqui que toda vez que alguém desrespeita a lei de ordem, comete um ato atentório à harmonia do conjunto. Ou seja, toda vez que alguém comete algum desatino, ele infringe, ele prejudica ao conjunto, a harmonia do conjunto, porque somos uma coletividade. Todos os nossos atos vão refletir não só em nós, em todos à nossa volta. As leis da sociedade, embora algumas ainda sejam bárbaras e injustas, vêm trabalhando os seres humanos para a solidariedade, o compromisso de respeito às minorias étnicas, econômicas, sexuais, de tudo quanto é diferente do tradicionalmente aceito. Nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para não julgar, estamos aqui para viver em sociedade, entender o diferente. Ele é diferente de nós, e aí? Vamos respeitar todas as diferenças. Elas fazem parte do nosso crescimento como seres humanos. Elas fazem parte das leis da sociedade, da vida em sociedade. Então, não devemos, como disse Jesus, não julgueis para não ser julgados. Então, devemos encarar o diferente
como diferente. Não temos que desrespeitar. Nós viemos trabalhando, as leis da sociedade, elas vêm trabalhando para que nós nos tornemos pessoas justas, pessoas solidárias, que respeitem os outros, que respeitem o outro, principalmente. Mesmo assim, ainda permanecem as condutas odientas, separatistas, agressivas e inconformistas das pessoas que são e formam bolsões de intolerâncias ou mesmo de perseguição aos outros. Então, muitos de nós tenhamos cuidados. Muitos de nós ainda permanecemos com essas condutas de separação, de segregação, de inconformidade com o que vemos e ouvimos. E com isso acontece a formação dos bolsões de intolerância e que vai levar à perseguição dos outros. E nós temos exemplos na história. A intolerância religiosa levou à Inquisição. Quantas pessoas morreram na fogueira? Na época do Cristo, quantos cristãos foram queimados? Quantos cristãos morreram apedrejados? Morreram comidos por animais selvagens nos circos, nas arenas de Roma. Depois veio a Inquisição, que não aceitava que alguém tivesse uma ideia diferente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não tenha essas condutas. Ainda existe, infelizmente, porque elas vão gerar esses bolsões de intolerância, vão gerar perseguições gratuitas. As pessoas que às vezes nem fazem, quantas injustiças existem, a gente sabe, nós sabemos. Aí, no caso, ela continua dizendo: é claro que estão semeando aflições para si mesmas, renascendo no futuro nessas situações que deploram. Ou seja, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que vige no universo, empurra o infrator para a recuperação na postura que lhe causava indignação e repulsa, naquilo que combatia com ardor. Ou seja, se nós odiamos, se nós excluímos, vamos voltar nessas condições, vamos renascer para aprender. A gente tem que vivenciar aquilo para que a gente possa aprender. Ela continua dizendo: os renascimentos expiatórios em situações aparentemente degradantes são as mãos da divina justiça, plasmando a recuperação dos delitos. Ou seja, as mãos da justiça divina, elas vão dar forma ou modelar alguém para a recuperação dos delitos. As pequenas manifestações que surgem na afetividade, na posição social e econômica, na organização somática, resultam de abusos do poder em oportunidades pretéritas
para o reequilíbrio da ordem que foi perturbada. Então, a ordem tem que ser mantida. Então, o que acontece de diferente haverá consequência. E isso nos remete à recuperação dos delitos praticados em vidas pretéritas, porque desequilibramos a ordem do universo. Os aparentes azares e incompreensões que retiram a alegria são frutos da necessidade de educação das dores morais para a aquisição de humildade necessária à harmonia interior. A ausência de culpa íntima na parte mais profunda, a parte mais secreta da alma, que é o nosso inconsciente, sempre gera angústia. Nós sabemos quando cometemos erros, nós sabemos. E quando a gente a gente acha que apaga isso, mas isso fica registrado. E, dependendo do tempo, isso retorna, gerando uma tremenda angústia. Ela diz aqui: cada indivíduo lavra o solo que adquiriu na construção do progresso ético-moral por intermédio das atitudes no período que lhe foi destinado para aquisição. Entretanto, diante da impossibilidade de volver para modificar os erros cometidos, dispõe do presente para construir o futuro de paz mediante as reparações indispensáveis e novas construções propiciatórias de bem-estar. Esta foi a lição magistral de Jesus, nascendo em um estábulo rude, sendo o Senhor das estrelas, conviveu com os miseráveis e desprezados. Embora sua condição de excelente Filho de Deus, experimentou a crucificação, quando podia desaparecer das mãos dos seus inimigos sem qualquer reclamação ou rebeldia. E voltou a esta sociedade ingrata e perversa para oferecer-lhes novas oportunidades de libertar-se das aflições. Aí ela termina: confia em Deus e deixa-te atingir pelas aflições, não as valorizando demasiadamente. Não devemos valorizar demais as nossas aflições, porque elas são passageiras, elas vão passar. Avança passo a passo e descobrirás horizontes de infinita beleza que estão aguardando por ti depois que atravessares a planície baixa dos testemunhos promotores da tua evolução. Esta, por fim, tem o objetivo de lapidar-te, para que o diamante sublime que és, polido, atinja o brilho que lhe é inerente e encontra-se embaçado. Ou seja, na canção dizem: um dia todos nós seremos anjos. E é verdade. E assim, tudo isso que nós passamos, todas essas aflições, elas têm por objetivo lapidar o nosso espírito, para mostrar que nós somos, na verdade, um diamante lindo. E um dia vamos atingir esse brilho, o brilho dos anjos. No momento, se encontra embaçado, porque estamos aqui na terra de prova e expiação. E para terminar, exulta sempre que venças qualquer aflição que hajas transformado em experiência libertadora. Ou seja, toda experiência que vivenciamos, ela nos liberta de alguma coisa. Muitas vezes
a nível inconsciente, porque não nos lembramos do passado. Nos foi dado esta bênção de nos esquecermos do passado. Que Deus nos abençoe e teremos um momento musical. Uma boa tarde. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força